Êxodo capítulo 14, versículo 26 até o versículo 31. Amém? Ai. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. Os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Feche a sua Bíblia, feche também os seus olhos, e vamos falar com o Senhor. Você já orou hoje? Você já falou com o Senhor nesse dia? Pai amado e Pai santo, reunidos neste lugar de adoração, de glorificação ao Teu nome, paramos, meu Deus, a esta hora do dia, aquietamos o nosso coração para louvar o Senhor, mas também para receber uma palavra de direcionamento nesses dias. Pedimos graça sobre as nossas vidas. Ó Deus, graça a cada irmão que irá receber de bom grado esta palavra, Senhor. Que o inimigo não tenha vez de subtrair a semente que será semeada aos corações neste lugar. Que todo mal seja repreendido agora, e que o nome de Cristo seja exaltado e glorificado nesta noite, e a igreja que crê diga amém. Irmãos amados, presta atenção nesta palavra, que a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Jesus também disse que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós podemos, amados, afirmar com toda certeza que o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Você pode afirmar isso? O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Irmãos amados, quando nós olhamos para este texto sagrado, mais precisamente o seu contexto, nós vamos ver Deus dando uma reviravolta numa causa praticamente perdida. Vou repetir. Quando nós olhamos para o contexto deste texto, que é a travessia do povo de Israel no Mar Vermelho, nós vemos Deus dando, Deus mostrando, Deus fazendo uma reviravolta numa causa totalmente perdida. Nós sabemos que o povo de Israel, segundo as ordenanças de Deus, estava caminhando rumo à terra prometida. E diz que foi Deus e não Moisés que conduziu o povo até aquela região chamada Piairote e Migdol. Diz que o povo então estava totalmente enclausurado. Era uma causa totalmente impossível de se resolver. Diz aí o texto que atrás vinha Faraó com seus
cavaleiros. E o intuito de Faraó era perseguir o povo de Deus e forçar a retornar à vida de servidão no Egito. O povo, então, situado ali à beira do Mar Vermelho, eles erguem os olhos, olham para trás, e lá vinha Faraó com seus cavaleiros, ávidos. A intenção, como eu falei, era simplesmente forçar o povo a retornar ao Egito, a fim de que o povo servisse a Faraó. Disse que aquela situação era situação sem saída praticamente. O povo tem uma expressão chamada encurralado, num beco sem saída. Retornar o povo não podia, e à frente havia o Mar Vermelho. Historiadores dizem que essas duas regiões, Piairote e Migdol, eram regiões que tinham penhasco à sua direita e à sua esquerda. E às vezes, trazendo isso para nós, irmãos, eu vejo que Deus, muitas das vezes, nos coloca em situações semelhantes ao povo de Israel. Quantas das vezes nos vemos em situação que nós olhamos, meu Deus, não tem saída. Para onde que eu vou me afugentar? Qual é a saída nessa situação? Deixa eu ver aqui, alguém aqui já viveu uma situação que olhou que parece que não tinha saída nenhuma? Ou só eu aqui que sou ser humano? Eu creio que todos aqui, a maioria já viveu uma situação que falou, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não dá para ir para frente? Regressar eu não posso ir para a direita nem para a esquerda. E veja que era Deus que estava conduzindo ao povo essa situação. Sabendo, irmãos, que Deus haveria de ser glorificado naquela situação. Entenda isso, que o trabalhar de Deus, às vezes, foge da nossa compreensão. Às vezes, Deus nos leva, nos coloca em determinada situação que nos vemos assim. Agora, qual é o motivo de Deus fazer isso? O motivo é a glória de Deus. Deus, Ele pretende ser glorificado até mesmo em uma situação que às vezes nós nos pegamos, uma situação sem saída. E se você está aqui, prova que Deus, Ele agiu na sua vida. Se você está aqui, prova que Deus, Ele foi glorificado nessa situação em que você achou que era sem saída. Houve um escape, houve uma saída, houve a ação sobrenatural de Deus, porque senão muitos de nós não estaríamos aqui nesta noite. Mas deixa eu ministrar aqui nesta noite sobre a ação de Deus naquela situação. Pastor, como que Deus agiu em relação àquela situação complexa? E eu enumerei aqui algumas formas que Deus agiu para livrar o povo daquela situação em que estava enquadrado, naquele beco sem saída. Primeiro, Deus agiu, irmãos, repreendendo a inércia do povo. O que é inércia? Inércia é a pessoa ficar estagnado, a pessoa ficar simplesmente paralisado. E quantas das vezes o problema que nós estamos vivendo é tão grande que muitos de nós às vezes ficamos paralisados, inertes, sem ação, inerte diante de uma situação. Mas aqui, veja bem que a palavra de Deus nos fala que o povo estava parado. A palavra de Deus diz no versículo 15, que Deus então dá uma ordem. Deus repreende essa paralisia, essa inércia, essa falta de ação do povo de Israel. Deus diz no versículo 15, dizendo, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem. Isso significa, irmãos, que Deus, Ele queria uma ação por parte do povo. Deus, Ele não estava satisfeito com a paralisia, a inércia, aquela atitude, irmãos, passiva diante daquela situação. Mas aí você se pega pensando,
Meu Deus, mas como que eu vou agir numa situação semelhante a essa? Como que eu vou mover diante dessa adversidade? Veja bem que a ordem de Deus é marche. Deus repreende a inércia. Se tem uma coisa que Deus não agrada, irmãos e irmãs, chama-se paralisia. A inércia. Quantos de nós, às vezes, em meio à adversidade, nós ficamos paralisados, e muitas das vezes Deus está dizendo: haja, meu irmão, movimenta, faça algo. Veja, é interessante que neste momento Deus dá um chacoalhão ao povo, um tratamento de choque, pois sempre a parte da solução cabe a nós. E aquilo que cabe a nós, irmãos, Deus nunca vai fazer, anota isso na sua mente. Por isso que Deus estava dizendo: age, movimenta, a ordem é marchar. Quantos irmãos que se paralisam diante do problema? Talvez é no momento da adversidade que nós precisamos orar mais, ler mais a Bíblia, evangelizar, pregar, santificar as nossas vidas, realizar aquilo que Deus estabeleceu para nós. Mas às vezes é neste momento que nos vemos numa situação sem saída, que às vezes ficamos paralisados. Mas veja que a ordem de Deus é marchar. A ordem de Deus é sair do comodismo. A ordem de Deus é você sair da sua inércia. Mas pastor, não estou vendo saída, mas Deus já deu a ordem para a igreja. A ordem de Deus sempre é marchar. Não é isso que está escrito em Miqueias capítulo 2? Levantai-vos e andai, porque não será aqui o lugar do vosso repouso, o lugar do vosso descanso. Então Deus age primeiramente, irmãos, repreendendo a inércia do povo. Segunda forma de Deus agir, Deus age abrindo caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Veja bem que Moisés estava clamando ao Senhor, mas Deus então dá uma ordem. Mas diz no versículo 21 e versículo 22 que Moisés estendeu o seu cajado no mar. E quando Moisés estende o cajado no mar, a Bíblia diz que o mar se abriu em duas partes. E o povo de Israel então passou, amados. Entenda isso, que a ordem de Deus já foi dada a nós. E Deus também tem colocado um cajado nas nossas mãos chamado fé. Diante da adversidade, Deus nunca vai te deixar sem algo nas suas mãos. Ele vai colocar algo nas suas mãos, a fim de que você exerça aquela autoridade que Deus tem confiado nas suas mãos. E Deus então, Ele abre o caminho no meio do mar. Assim também Deus, nesta noite, amados, tem poder de agir também nas nossas vidas. Eu não sei qual é a situação que você entrou aqui enfrentando, mas a ordem de Deus é marchar. A primeira decisão sempre é nossa. Quando nós damos um passo de fé, irmãos, as coisas sobrenaturais começam a acontecer na nossa vida. Agora, se você ficar esperando qual é o melhor momento para agir, você pode ter certeza, você vai ficar no mesmo lugar. Então, aprenda essa lição de Deus nessa noite. A ordem é marchar. Quando nós marchamos, o caminho se abre, o mar vermelho se abre. Diz o texto sagrado que o povo de Israel passa a pé enxuto. Assim também, a palavra de Deus nos fala que Deus é poderoso para abrir caminho para a sua igreja. A Bíblia diz que Ele abre porta, irmãos, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. Olha aqui que está escrito em Isaías, no capítulo 45, no versículo 1 até o versículo 2, é uma promessa de Deus para a sua igreja nesses dias, dizendo: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, e de cingir o lombo dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, tornarei os
planos lugares escabrosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo meu nome. Deus também tem colocado, irmãos, o caminho aberto diante de nós. O que nós não podemos é ficar inerte, paralisado. Nós precisamos ter essa ação de avançar nas nossas vidas. A ação primária, como eu falei, sempre, irmãos, é da igreja. Quando você age, Deus age abrindo porta até onde não tem porta, como diz o ditado. Deus, ele faz as coisas sobrenatural acontecer diante de uma ação sua. Então, o conselho de Deus para você, quando você se encontrar no meio da adversidade, é não fique estagnado, paralisado. O caminho já foi aberto por Deus. A Bíblia diz que o véu que nos separava já não nos separa mais, porque o próprio Deus rasgou o véu ali na cruz do Calvário em duas partes. Significa, irmãos, que o caminho está aberto para a igreja. O caminho está aberto para cada um de nós, a decisão, a ordem de vitória já foi dada à sua igreja, mas nós não podemos ficar paralisados. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 diz que eu, Senhor, tenho posto uma porta aberta diante de ti. Uma porta que ninguém pode fechar. Há uma porta aberta diante de nós, irmãos. Há o caminho aberto diante da igreja, amados irmãos. Agora a ordem de Deus é marche, avance, não fique, irmã, estagnada diante do problema, não fique paralisada diante da sua causa, que talvez pareça impossível para você, mas é possível para o Deus da Bíblia. A porta já foi aberta, então Deus age primeiramente repreendendo a inércia do seu povo. Segundamente, Deus age abrindo caminho para o povo de Israel passar. E em terceiro, Deus age, olha o cuidado de Deus, igreja do Senhor. A Bíblia diz que Deus age também fechando caminho para que o inimigo não entre. Olha aqui que está escrito no versículo 23, até o versículo 25. Os egípcios, ao verem o povo de Israel atravessando o mar seco, entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó. Olha a intenção do inimigo: entrar no caminho que Deus abriu para nós, seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela noite, daquela manhã, o Senhor, na coluna de nuvem, de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e o alvoroçou o campo dos egípcios e tirou a roda dos seus carros e fê-lo andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor peleja por eles e contra nós. Assim, diz que quando os egípcios entraram naquele mar, a Bíblia diz que Deus então dá uma ordem para Moisés, dizendo: Moisés, toca novamente nas águas. E quando Moisés toca nas águas, diz o texto sagrado que o mar fechou sobre Faraó e os seus cavaleiros, matando os inimigos do povo de Deus. Isso significa, amados irmãos, que o Deus que abriu a porta para você passar, não intente o inimigo passar por essa porta que Deus abriu, porque se passar vai morrer afogado, porque a porta foi aberta para cada um de nós. Entenda isso, irmãos, a porta que Deus abriu para você, o inimigo não vai passar por ela. Repita isso bem alto: a porta que Deus abriu para mim, bem alto, igreja, a porta que Deus abriu para mim, o inimigo não vai passar por ela. Aceite, entenda isso, meu irmão. A porta que Deus abriu para você, se o inimigo intentar passar por ela, vai ser destruído. Porque Deus é poderoso, irmãos,
para nos guardar, assim como guardou o povo de Israel. Nós vemos o cuidado de Deus também protegendo a retaguarda do seu povo. Deus fechando o caminho para o inimigo passar. Assim também Deus age nas nossas vidas nesses dias, abrindo porta para nós e fechando a porta para o diabo. A porta que é sua, irmão, a porta que é sua irmã, não intenta o diabo atravessar por ela, porque se atravessar, vai morrer afogado para a glória de Deus. Quarta lição que nós tiramos neste texto, a forma que Deus agiu. Deus agiu levando o povo de Israel a um fim vitorioso. Está aqui no versículo 30 e versículo 31. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Deus conduziu aquela nação a um fim vitorioso. Aquilo que era impossível se tornou possível quando Deus agiu. Aquilo que é impossível para você, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que para Deus é possível nessa noite. Aquilo que parece ser impossível. Talvez você entrou aqui nessa noite vivenciando algo semelhante na sua vida. Talvez há muitas impossibilidades na sua vida. Mas tudo que Deus deseja de nós é, primeiramente, a ação. Volto a repetir, se há algo que Deus não agrada de nós é inércia. Por isso que a primeira coisa que Deus vai dizer a Moisés, diga ao povo que marche. Isto é ação. Qual é a ação que Deus requer de você nesta noite? Talvez a ação que Deus requer de nós é orarmos um pouco mais. Talvez a ação que Deus exige de nós é santificarmos um pouco mais, é louvar a Deus mais, é ler mais a palavra. Talvez a ação que Deus deseja mais de nós aqui nessa noite, talvez seja uma busca com mais fervor. Segundo, nós vemos que Deus, Ele age, Ele atua abrindo o caminho do mar. Mas a primeira decisão sempre é nossa. A primeira decisão é de confiar, é de avançar. Quando você avançar, meu irmão, você pode ter certeza que as coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida. Às vezes, Deus não age mais sobrenatural na nossa vida, porque simplesmente ficamos esperando o dia perfeito. Moisés estava orando. Chegou um ponto que Deus diz: Moisés, por que clamas a mim? Ordene ao povo que marche, isto é, decida. Haja, meu irmão, saia da inércia, sai da paralisia, sai da estagnação. Talvez é assim que você está diante da luta nesta noite, meu irmão, minha irmã. Diante da adversidade você se encontra paralisado, o inimigo vem atrás. Mas qual é a ordem de Deus para a igreja hoje? É marchar. Quando Moisés tocou naquelas águas, o mar se abriu. Quando você agir, você pode ter certeza que Deus, Ele reage na sua vida. Eu já falei aqui em outra vez que Deus, às vezes na Bíblia, Ele reage mais do que age. A reação é fruto de uma ação. Qual foi a ação do povo aqui? Clamar a Deus. Qual foi a ação de Moisés aqui? Tocar nas águas. Você precisa também tocar nas águas, meu irmão. Você precisa usar seu cajado de fé. Há um cajado nas suas mãos. Abra sua mão direita assim. Há um cajado chamado fé. E esse cajado abre portas que estão fechadas. Esse cajado faz coisas sobrenaturais acontecer na sua vida. Agora, para que Deus coloca esse cajado chamado fé nas nossas mãos? Para você apenas dizer: não, eu sou uma pessoa de fé. Eu sou uma pessoa que tem muita fé, pastor. Não.
a fé precisa ser colocada em ação. Quando Moisés exerce a sua autoridade tocando nas águas, diz que o mar então se abre. O que está fechado na sua vida? Qual é a causa demasiadamente para você nesta noite? Qual é a causa chamada causa impossível para você nesta noite? Pastor, é a cura de um parente. Pastor, é uma porta de emprego que parece que está fechada. Pastor, é uma solução de um problema que vem acarretando há anos e eu não vejo saída. Eu iniciei essa palavra dizendo que Deus é o Deus das causas impossíveis. O que é impossível para você nesta noite, irmão? O que é impossível para você nesta noite, meu irmão? Qual é o mar que está à sua frente nesta noite? Qual é a situação que você está enclausurado, que você vê sem saída? Aí você diz: pastor, não tem jeito, já orei, já busquei a Deus, não vejo saída. Qual é a situação que você entrou aqui vivendo? Todos nós temos algo impossível na nossa vida. Mas Deus, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho lá, é o mesmo Deus que pode abrir o mar para você passar também nesta noite. O mesmo Deus que fez o povo de Israel passar em pé enxuto, é o mesmo Deus que pode operar também maravilhas na sua vida hoje aqui. Deus não conhece, irmãos, impossíveis. Está escrito em Lucas capítulo 1, que para Ele não há impossível. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao Senhor. Mas há nas suas mãos um cajado chamado fé. Você vai ocultar essa fé? Diante da adversidade você vai ficar parado? Você vai continuar estagnado, sendo que a ordem já foi liberada? A ordem é avançar. A ordem é movimentar, meu irmão. A ordem de Deus é você fazer algo. Talvez há pessoas aqui com pessoas com milagres já preparados nos céus. Talvez há o sobrenatural já tudo pronto por Deus na eternidade. E o que Deus está esperando é uma ação sua. Ordene ao povo de Israel que saia dessa inércia. Ah, pastor, mas o problema é grave. Olha o problema de Israel. A ordem foi marchar. Isto é, saia dessa situação que você está vivendo. Dê o primeiro passo. Deus, irmãos, está muitas das vezes esperando isso de nós, da sua igreja. Quando você avança, o sobrenatural acontece. Eu creio que Deus está falando no coração de algumas pessoas aqui nesta noite. Eu creio nisso. Eu creio que há pessoas passando por situação aqui impossível, meu irmão. Mas Deus está dizendo, você tem que agir. Você tem que agir. O cajado já está na mão de Moisés. Moisés, toca nessas águas. Só isso que você vai fazer nessa noite. Eu não sei qual é a sua ação que você precisa fazer hoje. Eu não sei aquilo que o Espírito Santo está ministrando no seu coração para fazer nesta noite. Você sabe. Uma decisão que você precisa tomar. Amém, gente? Uma atitude que você precisa tomar. E este milagre, essa ação sobrenatural já está reservada por Deus. Imagina se Moisés ficasse clamando: Senhor, nos tirasse do Egito para morrer, como o povo estava. Imagina se Moisés começasse, irmãos, a murmurar juntamente com o povo. Essa não é a ação que Deus quer de nós, amados. Deus não espera essa reação de nós, essa ação de nós.
A ação de Deus sempre é proativa. Ah, pastor, mas eu estou orando. A palavra oração. Você junta a oração, a orar com ação. Há pessoas que oram, têm orado anos e anos, mas não têm ação. Por isso que Deus falou com Moisés: Moisés, para de clamar, Moisés. Para de orar, Moisés. Imagina Deus falando isso conosco. Por que clamas a mim, Moisés? Moisés, ordene ao povo que marche, mas marchar como? Mais está à frente. Moisés manda marchar. Moisés toca nas águas, que o sobrenatural vai acontecer. Sobrenatural, a Bíblia diz que foi com fulgor as narinas de Deus, irmãos. Foi isso aqui, ó. O som das narinas de Deus. Está escrito no Salmo. Foi suficiente para o mar vermelho se abrir em duas partes. Deus é poderoso, irmão. Não há limite neste Deus. Deus não conhece limite. Você não tem, você não sabe o quanto Deus pode agir e atuar na sua vida. Amém, gente? Mas a palavra é: sai da inércia. Você consegue falar para alguém que está do seu lado aí? Fala para alguém: sai da inércia. Isso. Ação, meu irmão. Deus fica em expectativa. Quando o Filho de Deus age, aí Deus reage. A reação foi abrir o mar vermelho. A reação foi levar o povo de Israel a passar em peregrinação no meio do mar. A reação foi Deus também fechar a porta para o diabo, para os demônios naqueles dias. Assim também Deus tem poder para fazer isso na nossa vida. A porta que Deus abriu para você, não intente o inimigo passar por ela, porque se intentar, vai morrer afogado pelas mãos do Senhor. Do outro lado de lá, diz que Israel cantou, jubilou, louvando a Deus, com Miriam e as mulheres. Assim também, amados, Deus tem poder para nos levar também a um fim vitorioso. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por meio do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Se coloca de pé nesta noite. E eu quero que você apresente a sua causa a Deus nesta noite. Essa causa que parece para você uma causa perdida, uma causa impossível. O mesmo Deus que agiu lá é o mesmo Deus que pode agir também hoje na sua vida. Fecha seus olhos agora. Há alguma causa difícil? Há algo impossível na sua vida, irmã? A ordem de Deus é marchar. A ordem de Deus é avançar. Você vai fechar os seus olhos agora. E eu quero convidar você a entregar a sua causa para o Senhor. Pastor, eu estou sendo perseguido pelo inimigo. Pastor, eu me vejo muitas das vezes numa situação sem saída. Como Deus, Ele deseja ser glorificado em situações semelhantes a esta. Deus foi glorificado, irmãos, abrindo caminho. Deus foi glorificado humilhando o faraó e os seus cavaleiros. Deus é glorificado quando a porta se abre para nós. Deus é glorificado quando a cura da enfermidade. Deus é glorificado quando um parente nosso é salvo, é alcançado. Deus é glorificado quando aquilo que é impossível para nós se torna possível. Agora fecha seus olhos. E eu quero desafiar você nesta noite a apresentar a sua causa para Deus. Qual é a sua causa? Qual é a sua demanda? Qual é a sua adversidade, a sua dificuldade neste momento?
você tem a oportunidade de entregar nas mãos do Senhor neste momento, em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção, ou Herbert, vamos cantar a cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. Eu quero convidar você a cantar essa canção comigo de pé, e depois nós vamos orar e interceder pela sua vida, em nome de Jesus. Coloca som no violão, por gentileza, coloca som também no microfone do nosso irmão Herbert, e nós vamos cantar essa canção, igreja, cada vez que a minha fé é provada. Israel estava sendo provado por Deus, Israel estava sendo colocado naquela situação, mas era a oportunidade daquele povo deslumbrar acerca da grandeza, do poderio deste Deus. Aí, irmão, o mesmo Deus que agiu lá, é o mesmo Deus que pode agir também na sua vida. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que pode abrir portas para você que aqui está nessa noite. Qual é a sua ação? Você vai ficar parado? Você vai ficar paralisado? Você vai se entregar ao medo? Você vai se entregar à murmuração, aos reclames? Não, não é essa decisão que Deus espera de nós. A ordem de Deus é avance. Deus te chamou para marchar, meu irmão. Deus te chamou para avançar, irmã. Deus te chamou para você ir, irmão. Não fica recluso, não fique estagnado, inerte diante dessa situação. Em nome de Jesus, nós vamos cantar essa canção neste momento, e nós vamos orar logo após. Está com som aí, Herbert? Glória a Deus. Aleluia. Cante.